A chuva de novembro batia contra as vidraças do meu escritório na Faria Lima, com uma violência rítmica e monótona. O meu relógio de pulso marcava 19 horas de uma sexta-feira. A cidade lá embaixo era um mar de faróis vermelhos e brancos, presa no seu próprio caos. Dentro da minha sala, porém, o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio suíço no meu pulso. E podia ouvir também a respiração pesada, levemente asmática, do homem sentado do outro lado da minha mesa de mogno maciço, Osvaldo, o irmão mais novo do meu falecido pai. Aos 65 anos, o meu tio ostentava a decadência típica dos homens que passaram a vida tentando pegar atalhos. Ele vestia um terno cinza, que parecia ter saído de um brechó dos anos 90, com os ombros largos demais e o tecido poído nos cotovelos. O cheiro dele me causava náuseas. Uma mistura barata de loção pós-barba de farmácia, com o odor rançoso de cigarro de palha e desespero financeiro. O sorriso que ele exibia, revelando dentes amarelados, era o sorriso de uma hiena que acha que encontrou uma carcaça fresca. Entre nós, no centro da mesa de vidro escuro, repousava um pedaço de papel amarelado pelo tempo. As bordas estavam desgastadas, mas o conteúdo estava preservado dentro de uma pasta de plástico transparente. Era uma nota promissória, datada de 14 de março de 1999, o valor preenchido à mão, com uma caligrafia cursiva e trêmula, era assustador para a época, R$ 500.000. E no canto inferior direito, a assinatura inconfundível do meu pai, Vicente Siqueira. Eu não queria ter chegado a esse ponto, Fernando. Osvaldo disse, a voz rouca tentando simular um pesar que não chegava aos seus olhos injetados. Ele cruzou as pernas, tentando parecer relaxado na poltrona de couro, que valia mais do que o carro dele. O Vicente era o meu irmão mais velho, o meu sangue. Eu amava aquele velho teimoso. Quando a Siqueira Logística quase quebrou, na crise de 99, ele veio me procurar desesperado. Chorou no meu ombro, Fernando. Eu vendi as minhas fazendas no Mato Grosso, raspei as minhas economias e dei tudo na mão dele para salvar a frota de caminhões. Ele prometeu que me pagaria com juros e me daria 20% das cotas da empresa. Osvaldo apontou para o papel amarelado com um dedo do unha roída. Mas o poder cega as pessoas, sobrinho. O seu pai enriqueceu, virou o rei da logística no Brasil e esqueceu do irmão que estendeu a mão na lama. Ele me deixou apodrecer, lutando para pagar as contas, enquanto você crescia, andando em carros importados. Ele morreu há 2 anos e não honrou a palavra dele. Eu não pisquei. Aos 53 anos, eu já vi fraudadores de todos os calibres. Já vi fornecedores forjarem falências e concorrentes espionarem os meus servidores. Mas havia algo excepcionalmente asqueroso na tentativa de extorsão quando ela usava a memória de um homem morto como escudo. Olhei para a assinatura. Era perfeita. As curvas do V, o traço longo e agressivo no final do Siqueira. Quem não conhecesse a fundo a história da minha família, olharia para aquele papel e veria uma dívida legal e moral incontestável. Mas eu sou o guardião da memória do meu pai. O meu pai, Vicente Siqueira, era um homem que preferiria arrancar o próprio braço a dever 1 centavo a alguém. E mais importante, ele abominava Osvaldo. Uma história comovente, tio Osvaldo. Eu respondi a minha voz fria, despida de qualquer emoção. Inclinei-me para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. R$ 500.000 em 1999, atualizados pela inflação, juros moratórios e a correção legal de um título de crédito não prescrito, caso você consiga provar que o cobrou ao longo dos anos, estamos falando de um passivo de quase 18 milhões de reais hoje. Ou, como você sugeriu elegantemente, na sua notificação extrajudicial, 20% das minhas ações holding.
O sorriso de Osvaldo aumentou, os olhos brilhando com a cifra pronunciada em voz alta. Eu não quero destruir a empresa, Fernando. Eu só quero o que é meu por direito. O que a justiça dos homens me garante. Os meus advogados me disseram que, se eu entrar com uma ação de execução de espólio e bloqueio de bens na justiça civil, isso vai virar um escândalo público. A mídia vai adorar saber que o santo Vicente Siqueira ergueu o seu império roubando o próprio irmão mais novo e o deixando na miséria. As ações da sua empresa na bolsa vão despencar antes mesmo do juiz dar a primeira sentença. A chantagem estava colocada na mesa com a sutileza de um tijolo atirado na vidraça. Ele não queria ir para a justiça. Uma perícia grafotécnica e documental longa poderia descobrir fissuras na mentira dele. Ele queria o terror. Ele queria que eu olhasse para a balança. De um lado, pagar um acordo sigiloso de 10 milhões para ele sumir. Do outro, enfrentar uma batalha legal de anos que arrastaria o nome do meu falecido pai pela lama dos jornais como um estelionatário familiar. Ele achava que eu, como CEO, escolheria proteger a marca e pagaria o resgate. Osvaldo, eu disse, pegando a pasta de plástico com a nota promissória pela ponta, com a mesma repugnância com que pegaria um rato morto pela cauda. O papel é antigo, a tinta parece condizente com a época, e a assinatura é sem dúvida muito parecida com a do meu pai. Mas você cometeu um erro de premissa. Que erro! Ele franziu a testa, a confiança vacilando por 1 milímetro. Você acha que está lidando com um executivo assustado com manchetes de jornal. Eu não pago pedágio para transitar na minha própria rodovia. Deixe uma cópia autenticada deste documento comigo. Vou submetê-lo ao meu departamento de Compliance e Auditoria Histórica. Se a dívida for real, você receberá até o último centavo. Mas se isso for uma fraude, Osvaldo... Fiz uma pausa, deixando o peso do silêncio esmagar o ar da sala. Se você falsificou um papel para cuspir no túmulo do homem que me deu a vida, eu vou garantir que você passe os últimos anos da sua existência inútil comendo comida fria numa cela do presídio de Tremembé. Osvaldo engoliu em seco, mas o narcisismo do vigarista o fez recuperar a compostura rapidamente. Ele levantou-se, arrumando o paletó puído. Pode auditar o que quiser, Fernando. O papel é quente. A assinatura é dele. Eu te dou 7 dias para preparar uma proposta de acordo. Depois disso, o processo entra no fórum e a imprensa recebe a cópia. Nos vemos na próxima sexta-feira. Ele virou as costas e saiu da minha sala, deixando um rastro de cheiro de cigarro barato e cobiça. Fiquei sozinho, olhando para a chuva pela janela de vidro duplo. A assinatura era real. O meu olho clínico para documentos não me deixava mentir. O traço do meu pai estava ali. O mistério não era quem assinou, mas como aquela assinatura foi parar num papel, confessando uma dívida absurda, com o pior ser humano que já carregou o nosso sobrenome. Cancelei as minhas reuniões da manhã de sábado, dirigi a minha SUV blindada para fora de São Paulo, pegando a rodovia Castelo Branco em direção à antiga chácara da família, na região de Boituva. O meu pai havia construído aquela propriedade nos anos 80 e eu a mantinha exatamente como ele a deixou após a sua morte. O caseiro abriu os grandes portões de ferro e eu estacionei o carro na garagem de pedras. O ar ali cheirava a terra molhada, capim cortado e madeira envelhecida. Longe do barulho dos motores, a diesel da transportadora, a chácara era um santuário de memórias silenciosas. Entrei na casa principal. O escritório do meu pai ficava no final do corredor, protegido por uma porta dupla de carvalho maciço. Girei a chave e entrei. O cômodo estava intacto. A grande mesa de jacarandá, as poltronas de couro marrom, as paredes repletas de quadros com os primeiros caminhões que ele comprou.
Fui até a janela e abri as pesadas cortinas. A poeira dançou nos feixes de luz solar. A mentira de Osvaldo não se sustentava na cronologia. Em 1999, o meu pai já era um homem rico. A Siqueira Logística não passou por nenhuma quase falência. E Osvaldo nunca teve fazendas no Mato Grosso. Ele era um apostador contumaz, que vivia correndo de agiotas. Mas a assinatura era verdadeira. Um papel em branco, talvez, assinado pelo meu pai para algum fim comercial e roubado por Osvaldo para ser preenchido 20 anos depois. Caminhei até o grande baú de madeira rústica que ficava no canto da sala. Era um móvel pesado, feito de ipê escuro, com ferragens de ferro fundido e um cadeado antigo. Meu pai sempre brincava, quando eu era criança, que aquele baú guardava o peso do mundo. Ele não guardava ouro nem dinheiro. Meu pai, um homem que não confiava totalmente em bancos, na década de 90, guardava ali a sua história contábil pessoal. Abri o cadeado com a chave que ficava no molho da casa. A tampa pesada rangeu, levantando o cheiro de papel velho e naftalina. Lá dentro, caixas e mais caixas de pastas suspensas, extratos bancários dos anos 80, plantas dos primeiros galpões, escrituras de terras. Eu precisava do ano de 1999. Procurei nas etiquetas. A poeira cobria os meus dedos. Achei a caixa rotulada 98-00. Puxei-a para a mesa de jacarandá. Abri a tampa de papelão ressecado. Comecei a vasculhar os documentos, contratos de frete, recibos de compra de pneus, folhas de pagamento antigas. Nada que conectasse o meu pai a Osvaldo. Sentei-me na poltrona do meu pai, frustrado, a respiração lenta. Fechei os olhos e tentei acessar as memórias do velho Vicente. Como a mente dele funcionava? Ele era metódico. Ele não jogava nada fora, mas ele escondia o que era radioativo. A verdade, Fernando, é como chumbo, ele me disse uma vez, enquanto pescávamos no lago da chácara. Ela é pesada demais para ficar flutuando à vista de todos. A verdade sempre afunda e fica escondida no fundo falso da situação. O fundo falso. Abri os olhos. Voltei ao baú de ipê. O móvel era grande, profundo demais para a quantidade de caixas que abrigava. Retirei todas as caixas de papelão e empilhei-as no chão. O fundo do baú era de madeira lisa, forrado com um carpete fino e verde, já gasto pelo tempo. Bati os nós dos dedos no centro do fundo. O som foi oco, um oco leve, mas inconfundível para quem entende de marcenaria. Tateei as bordas de ferro do baú no canto inferior direito. Escondido sob a cabeça de um prego de enfeite, havia um minúsculo entalhe. Puxei a cabeça do prego. Era um pino de travamento. O fundo verde levantou-se cerca de 2 centímetros. Apoiei as mãos na fresta e puxei o fundo falso para cima. Uma camada oculta, com não mais do que 10 centímetros de profundidade, foi revelada. O meu coração acelerou no peito. O segredo estava exposto. Dentro do fundo falso, havia apenas 2 objetos. O primeiro era uma pasta de couro preta, selada com um zíper oxidado. O segundo era um diário de capa de couro marrom, cravejado de manchas da idade, com as iniciais VS gravadas a ouro na capa. Peguei o diário primeiro. As páginas eram amareladas e preenchidas com a caligrafia forte, quase violenta, do meu pai. Não era um diário sentimental de reflexões poéticas, era um diário de guerra. Ele anotava pensamentos táticos, problemas com o sindicato e decisões duras. Fui direto para as páginas de 1999. Fevereiro, março, parei. A data estava lá. 14 de março de 1999. A mesma data da suposta nota promissória. O que eu li a seguir fez o sangue nas minhas veias congelar, transformando-se em gelo cortante. A caligrafia do meu pai parecia gritar através do papel:
Hoje eu cometi o maior pecado de um homem de negócios. Paguei pelo erro de um covarde. O Osvaldo ultrapassou todos os limites da miséria humana. Ele falsificou a minha assinatura num cheque da empresa e o usou como garantia para agiotas da Lapa, por causa de dívidas de jogo. R$ 500.000. Os caras vieram até a porta do meu galpão, armados. Eles iam matar o Osvaldo e depois viriam atrás da minha família se a dívida não fosse coberta. Continuei lendo, a respiração travada na garganta. Eu tirei o dinheiro do meu fundo de reserva pessoal. Entreguei em espécie para os criminosos. Salvei a vida daquele parasita. Mas ele morreu para mim hoje. Chamei-o no escritório. Eu o obriguei a assinar um termo de confissão de dívida e falsidade ideológica, onde ele admite o roubo e o desvio. Em troca de não entregá-lo à polícia, expulsei-o de São Paulo e proibi-o de pisar na minha empresa novamente. O desgraçado ainda teve a audácia de tentar me chantagear, roubando algumas folhas de papel timbrado em branco do meu gaveteiro. Folhas que eu tinha acabado de assinar no rodapé para a secretária usar em procurações padrão. O Osvaldo é um rato solto num celeiro. Ele guardou essas folhas assinadas para tentar algum golpe no futuro, mas o veneno dele não me atinge. A confissão dele está trancada no fundo falso do baú. Se ele tentar me morder, eu corto a cabeça da cobra. Fechei o diário. O choque deu lugar a um respeito transcendental pelo homem que foi o meu pai. Ele tinha visto tudo. Ele sabia que o irmão, um sociopata viciado em jogo, havia roubado as folhas em branco com a assinatura autêntica dele no rodapé. Osvaldo guardou esse papel com a assinatura do meu pai, lá embaixo, como um trunfo maldito, por 25 anos. Após a morte do meu pai, o rato rastejou para fora do esgoto. Ele usou a folha timbrada antiga, preencheu a mão, no espaço em branco acima da assinatura real do meu pai, o texto de uma nota promissória fictícia. Ele inverteu a história. O ladrão transformou-se no credor. O parasita que quase levou o irmão à morte, pelos agiotas, agora cobrava a dívida que salvou a empresa. Abri a pasta de couro preta que estava ao lado do diário, no fundo do cofre de madeira. Lá dentro, preservado num plástico hermético, estava o documento original da confissão de Osvaldo, o termo de confissão de fraude e assunção de dívida, datado do mesmo dia fatídico, 14 de março de 1999. O documento detalhava o roubo, o falsificamento do cheque e o perdão condicionado da dívida. E no final, a assinatura trêmula e perfeitamente reconhecida em cartório de Osvaldo Siqueira, acompanhada pelas assinaturas de 2 testemunhas antigas da empresa, que hoje ainda trabalham comigo no conselho de administração. A prova irrefutável do crime, a antimatéria da mentira dele. Sentei-me na cadeira, olhando para os documentos sobre a mesa de jacarandá. O cheiro de poeira do escritório antigo agora me parecia doce. Era o cheiro da vitória iminente. O meu tio cometeu um erro de cálculo brutal. Ele achou que o tempo apagava os registros do mal. Mas homens de ferro não deixam as suas muralhas desguarnecidas nem mesmo após a morte. O meu pai armou uma bomba-relógio documental em 1999 e deixou a maleta com o botão vermelho nas minhas mãos. Peguei o meu celular e liguei para Carlos, o meu chefe de inteligência corporativa, um ex-policial que aprecia o cheiro de sangue de golpistas tanto quanto eu. Doutor Fernando, encontrou o que procurava na chácara? A voz de Carlos atendeu no segundo toque. Eu não encontrei apenas a verdade, Carlos. Eu encontrei a guilhotina, eu disse, a voz num tom macabro de satisfação, passando a mão pela capa de couro do diário. O Osvaldo quer dinheiro e quer atenção. Ele ameaçou expor o meu pai na mídia. Então, nós vamos dar a ele exatamente o que ele quer: palco e plateia. Qual é o plano, chefe? Quero que você convoque o conselho de administração completo da Siqueira Logística
para a próxima sexta-feira, às 9 da manhã. Chame também os auditores externos da Ernst Young, o nosso corpo jurídico sênior e um tabelião oficial de protestos. Diga que temos uma auditoria crítica de um passivo histórico. O senhor vai expor o documento falso na frente do conselho? Eu vou destruir o resto de humanidade que sobrou naquele homem. Ele marcou o nosso próximo encontro para sexta-feira. Eu não vou recebê-lo na minha sala a portas fechadas. Eu vou recebê-lo na grande sala de conferências de vidro. Ele acha que vai entrar na sede da nossa empresa para receber um cheque de 10 milhões de reais sob extorsão. Ele vai entrar para receber o choque da sua vida, uma ordem de prisão por falsidade ideológica e o ódio de uma corporação inteira. Guardei os documentos cuidadosamente numa pasta blindada e impermeável. Fechei o baú de IP, trancando o cadeado com um clique seco. Olhei para o retrato do meu pai, pendurado na parede, acima da mesa. A expressão severa, os olhos que viam através das mentiras. Pode descansar, velho, sussurrei para o quadro, arrumando o colarinho da minha camisa. A conta do traidor será paga com juros nesta sexta-feira. E o pagamento não será em dinheiro, será em destruição total. A manhã de sexta-feira amanheceu com um céu cinza chumbo sobre a Avenida Faria Lima, um reflexo perfeito do clima que pairava no 50º andar da sede da Siqueira Logística. A sala de reuniões do Conselho de Administração era uma obra-prima de intimidação corporativa. Paredes de vidro acústico que ofereciam uma vista vertiginosa de São Paulo, uma mesa oval de mármore negro de 10 metros de comprimento e 30 cadeiras ergonômicas de couro italiano. Às 9 horas em ponto. A sala estava lotada. Os 7 membros do Conselho de Administração, homens e mulheres que controlavam bilhões em ativos, estavam sentados em silêncio. Ao lado deles, 2 sócios diretores da Ernst Young, com seus ternos impecáveis e laptops abertos. No fundo da sala, a nossa equipe jurídica sênior e um tabelião de notas oficial do Estado. E na cabeceira da mesa de mármore, eu, bebendo o meu expresso duplo, puro, sem expressar qualquer emoção. Às 9h05, as pesadas portas de vidro fosco se abriram. A secretária executiva anunciou a entrada do convidado. Osvaldo entrou. Ele havia tentado melhorar a aparência. Usava um terno azul marinho que, embora não estivesse puído, era claramente uma peça de aluguel barata, um número maior que os ombros dele. Ele carregava uma pasta de couro sintético apertada contra o peito. Quando ele viu a sala lotada de executivos engravatados, auditores e advogados, o passo dele vacilou. Ele esperava uma reunião a portas fechadas no meu escritório particular, onde eu passaria um cheque de 10 milhões de reais em troca do silêncio dele. Ele não esperava o tribunal do Império Siqueira inteiro reunido para avaliá-lo. "Bom dia, tio Osvaldo", eu disse. A voz amplificada pelos microfones embutidos na mesa de mármore. Apontei para a única cadeira vazia, posicionada exatamente na extremidade oposta à minha, a 10 metros de distância. "Por favor, sente-se. Estamos todos à sua espera." Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo no pescoço magro. O sorriso arrogante de sexta-feira passada tentou emergir, mas fracassou miseravelmente sob o peso de 30 olhares analíticos cravados nele. "Fernando", ele pigarreou, tentando projetar a voz na sala imensa. Eu achei que essa reunião seria apenas entre nós. Assuntos de família, você sabe, discutir a dívida do seu pai. Na Siqueira Logística, Osvaldo, não existem segredos financeiros. Eu respondi, o meu tom de voz cortando o ar condicionado como uma navalha de gelo. Você notificou a empresa sobre um passivo histórico de quase 20 milhões de reais, ou a transferência de 20% do controle acionário, ameaçando um escândalo na imprensa. Uma cifra dessa
Magnitude exige transparência absoluta. Os nossos conselheiros, auditores e o tabelião estão aqui para certificar a legitimidade do seu documento e aprovar o pagamento imediato, se é claro, a sua história for verdadeira. O ego do vigarista é uma doença terminal. Cego pela perspectiva do dinheiro fácil, Osvaldo se recompôs. Ele sentou-se na ponta da mesa, abriu a pasta de couro sintético e retirou a pasta plástica com a nota promissória amarelada. A história é tão verdadeira quanto o sol, Fernando. Os auditores podem olhar. A assinatura do seu pai está aqui. Uma dívida de R$ 500 mil de 1999, que salvou esta empresa da falência e que ele morreu sem me pagar. Eu só quero a justiça, que o meu irmão me negou em vida. Eu assenti lentamente, apertando um botão no painel de controle da mesa. As persianas motorizadas da sala de vidro desceram silenciosamente, escurecendo o ambiente. 2 telões de LED gigantes desceram do teto, flanqueando a cabeceira da sala. Num dos telões, a imagem escaneada em altíssima resolução da nota promissória de Osvaldo apareceu. A caligrafia trêmula dele em cima, a assinatura firme do meu pai embaixo. Os auditores e os conselheiros olharam para a tela. O silêncio era absoluto. Senhores do conselho, eu comecei, levantando-me lentamente e abotoando o meu paletó de lã fria. O senhor Osvaldo Siqueira afirma que em 14 de março de 1999, o meu falecido pai, o fundador desta companhia, estava desesperado, à beira da falência, e pegou esse dinheiro emprestado com ele, um ato de heroísmo fraterno. Comecei a caminhar pelo comprimento da mesa de mármore negro, os meus sapatos ecoando. A primeira falha narrativa dessa tentativa patética de extorsão é histórica. Em março de 1999, a Siqueira Logística fechou o maior contrato de transporte de minério do Sudeste. O nosso caixa estava abarrotado. O meu pai estava comprando 200 caminhões à vista. Ele não precisava de empréstimos, muito menos de um homem que, na mesma época, estava fugindo de agiotas da Lapa por causa de dívidas de apostas em corridas de cavalos. Osvaldo ficou da cor de giz. Ele tentou se levantar. "Isso é calúnia!" ele gritou, apontando o dedo trêmulo para mim. "Você está tentando manchar minha imagem para não pagar. O documento está aí. A assinatura é dele. Os peritos podem atestar." "Sente-se, Osvaldo." Eu rugi, a voz estourando nos alto-falantes da sala com a força de um trovão, forçando-o a cair de volta na cadeira. O terror puro finalmente acendeu nos olhos dele. Ele percebeu que não estava num acordo. Ele estava num abatedouro. Eu não terminei. Parei no centro da sala, encarando os conselheiros chocados. A assinatura é verdadeira. Eu não vou contestar isso. A genialidade da fraude do meu tio residiu em usar uma folha de papel, timbrado em branco, que o meu pai havia assinado no rodapé para fins burocráticos na década de 90 e que foi roubada da gaveta dele. O Sr. Osvaldo preencheu a lacuna acima da assinatura real 20 anos depois. O crime quase perfeito. Se o morto não pode falar, o papel grita. Virei-me para Osvaldo. Ele suava em bicas, as mãos apertando os braços da cadeira de couro até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas o que o Sr. Osvaldo, na sua ignorância medíocre, esqueceu é que o meu pai era um arquiteto da precaução. Ele sabia que você tinha roubado essas folhas. E ele armou uma cova com a profundidade exata para você cair 25 anos depois. Fiz um sinal para a cabine de áudio e vídeo. E tela 2, o segundo telão gigante de LED, acendeu. Apareceu a imagem em alta resolução de um diário antigo, aberto na página do dia 14 de março de 1999. A letra forte, inconfundível do meu pai preenchia a tela para que todos os membros do conselho, os auditores e o tabelião, pudessem ler cada palavra.
Comecei a ler o texto em voz alta, a minha voz fria como o mármore da mesa. Hoje eu cometi o maior pecado de um homem de negócios. Paguei pelo erro de um covarde. O Osvaldo ultrapassou todos os limites da miséria humana. Ele falsificou a minha assinatura num cheque da empresa e o usou como garantia para agiotas da Lapa. R$ 500.000. Os caras vieram até a porta do meu galpão, armados. Um murmúrio de choque absoluto varreu os membros do conselho. As mulheres tapavam a boca. Os advogados se entreolhavam, perplexos com a brutalidade da revelação. O grande Vicente Siqueira não era o devedor. Ele era a vítima de um parasita. Osvaldo começou a ofegar. Ele olhava para o telão como se estivesse vendo o fantasma do irmão materializado na sala, apontando o dedo para a alma podre dele. Não! Osvaldo sussurrou, a voz esganiçada. É mentira! Você forjou esse diário, Fernando. Isso não vale nada num tribunal. Um diário não é prova jurídica. Você tem razão, Osvaldo. Diários são apenas confissões morais. Eu concordei, com um sorriso gélido, letal, caminhando até a extremidade da mesa, ficando a apenas 2 metros dele. Mas o meu pai não era um homem apenas moral. Ele era um burocrata pragmático. Dei outro sinal para a equipe. O telão número 1, que exibia a falsa nota promissória, mudou. Apareceu a imagem do documento que estava guardado na maleta preta, lacrada no fundo falso do baú. Termo de confissão de fraude e assunção de dívida. Apontei para a tela. Este documento, redigido no mesmo dia 14 de março de 1999, uma confissão detalhada do roubo do cheque, do pagamento aos agiotas feito pelo meu pai para salvar a sua vida inútil e do seu perdão sob a condição de exílio. E o mais importante, o zoom na tela focou no rodapé do documento, a assinatura trêmula de Osvaldo e, ao lado dela, o carimbo de reconhecimento de firma do 12º Cartório de Notas de São Paulo, atestando a veracidade irrefutável da assinatura dele na presença de um tabelião na época. A sua assinatura, Osvaldo, reconhecida em cartório há 25 anos. Você não foi o salvador da empresa. Você foi o ladrão que quase a destruiu. E a audácia de tentar usar a memória do meu pai para extorquir a empresa que você quase faliu é o ato final da sua carreira de vagabundo. O silêncio na sala de vidro era ensurdecedor. O escárnio e o nojo emanavam de cada diretor presente. O tabelião oficial, que estava no fundo da sala, apenas balançou a cabeça em desaprovação. A execução pública e moral estava concluída. O mito da dívida fantasma havia sido pulverizado com um canhão de provas forenses em 5 minutos. Osvaldo tentou se levantar pegando a sua pasta plástica desesperadamente. Isso não prova nada! Ele balbuciava, os olhos arregalados, o pânico o dominando. Os meus advogados vão contestar isso. Eu vou rasgar a sua empresa na mídia. Eu vou embora! Essa reunião acabou! Ele virou-se para a grande porta dupla de vidro fosco, tentando escapar do corredor da morte. Eu não dei permissão para você sair, Osvaldo. A minha voz chicoteou pelo ar, paralisando-o a 2 passos da porta. Eu apertei o botão no meu comunicador de lapela. Pode entrar. A porta de vidro fosco abriu-se de forma abrupta, quase batendo na cara de Osvaldo. 2 investigadores da Polícia Civil do Estado de São Paulo, vestindo distintivos no peito, entraram na sala de conferências. Atrás deles, Carlos, o meu chefe de segurança. Osvaldo recuou, tropeçando nos próprios pés e caindo de costas sobre a cadeira de couro. O rosto dele estava banhado em suor. A coragem de barganhar com agiotas morreu ali, diante da autoridade do Estado. Fernando, ele choramingou, estendendo as mãos trêmulas na minha direção. O verniz de extorsionista quebrado em 1000 pedaços. Fernando, somos família. Eu sou o seu tio, o seu sangue. Não faz isso comigo.
O seu pai não ia querer o irmão na cadeia no fim da vida. Caminhei até ele, fiquei de pé, olhando-o de cima para baixo, com a repulsa que reservamos para parasitas que infestam o que é sagrado. O meu pai te deu uma chance de ser um homem livre em 1999, Osvaldo. Você pegou essa chance e a transformou numa arma apontada para o legado dele. Você insultou a honra de um homem morto. Hoje, eu estou corrigindo o erro dele. A tolerância acabou. Virei-me para o delegado-chefe. Delegado, os documentos originais, a confissão com firma reconhecida e a nota promissória, forjada entregue pelo suspeito, estão à disposição. A Siqueira Logística apresenta queixa-crime formal por extorsão qualificada, estelionato, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. O tabelião do Estado, presente na sala, é testemunha ocular da apresentação do documento falso nesta reunião. O delegado acenou com a cabeça. Os policiais avançaram. Osvaldo Siqueira. A voz do oficial foi mecânica e implacável. O senhor está preso em flagrante delito por tentativa de extorsão. Por favor, coloque as mãos para trás. Osvaldo começou a chorar. Um choro feio, patético, de um homem que passou a vida fugindo das consequências e finalmente encontrou o fim da rua. O som seco e metálico das algemas de aço, se fechando nos pulsos finos dele, ecoou pela sala de vidro, rebatendo no mármore negro. Me perdoa, Fernando. Pelo amor de Deus. Eu retiro a cobrança. Eu queimo a nota. Me solta. Ele foi arrastado para fora da sala de reuniões, passando pelo corredor, onde dezenas de executivos da minha empresa observavam a queda final do irmão do fundador. Ele saiu não como o herdeiro injustiçado, mas como o esgoto exposto da nossa linhagem, algemado, humilhado e aniquilado perante o mercado e a lei. Hoje, 14 meses se passaram desde a manhã do Conselho de Administração. A extorsão documental foi punida com a velocidade que o dinheiro e as provas incontestáveis proporcionam. Osvaldo, já idoso, e com a saúde debilitada pelo tabagismo e pelo álcool barato, tentou alegar senilidade, mas os peritos psiquiátricos comprovaram a lucidez maquiavélica dele. Foi condenado a 6 anos de prisão. Ele cumpre a pena numa ala comum do presídio, longe do luxo que tentou roubar, definhando com a lembrança de que tentou morder o leão errado. A mídia corporativa que ele ameaçou usar contra mim noticiou a prisão dele como um exemplo da política de compliance implacável da Siqueira Logística. As nossas ações na Bolsa não caíram. Elas atingiram a máxima histórica no mês seguinte. No final desta tarde chuvosa, desço de helicóptero até a chácara em Boituva. A mesma chuva bate nas janelas da casa antiga, mas o ar parece mais limpo. Sento-me no escritório do meu pai, na velha poltrona de couro marrom. O baú de ipê escuro está fechado no canto. Abro uma garrafa do uísque que ele guardava para ocasiões especiais e sirvo uma dose pura. Olho para o retrato do velho Vicente na parede. Aquele olhar severo, cortante, que não aceitava desculpas. Aos 53 anos, compreendo perfeitamente o peso da liderança. O verdadeiro patrimônio que o meu pai me deixou não foram os galpões, as carretas ou o dinheiro no banco. O patrimônio que ele me deixou foi a desconfiança profilática. Foi a certeza de que a bondade, quando aplicada a parasitas incorrigíveis, é apenas um convite para o suicídio. Ele escondeu a verdade num fundo falso, não por medo, mas como uma armadilha para urso e esperando a neve derreter. Ele sabia que os demônios dele voltariam para assombrar o filho. Ele só precisava que o filho tivesse o instinto afiado para puxar o gatilho. Levanto o copo de cristal na direção do quadro. A dívida está paga, pai, murmuro no silêncio do santuário. O seu nome está limpo, e quem tenta sujá-lo termina trancado na própria escuridão. Vida longa ao império.